Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou aqui para trazer para vocês mais uma visão da minha Bíblia linda, né? A palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a parábola do filho pródigo. Não sei se vocês já ouviram falar da parábola do filho pródigo, mas é interessante, né? Porque engloba a maravilha e o maior amor de todos, que é o amor do Pai. Né? E a maioria das pessoas às vezes leem a parábola, e eu sei que já tem milhões e milhões e milhões de pregações sobre essa parábola. E uma coisa assim que eu observei, eu vou ler o trecho todo. Vou ler a historinha para vocês, peraí. Se vocês ainda não leram, vão ter a oportunidade agora de conhecer a historinha do filho pródigo. Que Jesus pregava em parábolas, né? Ele contava várias parábolas para explicar aquilo que ele queria ensinar de uma forma mansa e suave para que as pessoas pudessem entender. Sem a coisa muito rebuscada, né? Como muitos pregam por aí. Então Jesus disse assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe por herança. Então o pai partiu seus bens entre eles, entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou ao serviço de um dos cidadãos do país, e este mandou para os campos para cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados meu pai tem? Fartura, comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar e irei até meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Parte-me, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Tamanha ele se arrependeu e se humilhou, né? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantando-se, ele pensou, né? Isso foi um pensamento dele, que ele ia se arrepender e ia voltar para a casa do pai e ia ter essa conversa com o pai dele. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Lançou-se ao seu pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, o vestido, e dê-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Que pai maravilhoso. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Nossa, que Deus tremendo. Já estou aqui imaginando o que Deus não faz com a gente, né? O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas o irmão se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem sua, mas mesmo assim nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho,
que desperdiçou os teus bens com, com farras, aí tu matas bezerro, o melhor bezerro, mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejar e nos alegrar, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Que lindo, né? Aí eu trago essa. Eu faço essa. Eu trago essa história assim para minha vida e para os tempos atuais e para as nossas próprias escolhas, né? Quantas vezes a gente está na casa da nossa mãe, na casa do nosso pai, e é natural que um dia a gente queira sair para galgar os nossos próprios sonhos, né? Os nossos próprios objetivos. Só que nesse caso, esse filho, ele foi como muitos são, né? Arrogante, prepotente, acha que tem o rei na barriga, que pode. E aí esse filho falou para esse pai: me dá tudo aí que eu vou viver minha vida. Quantos de nós, né? Quantos no mundo já não fizeram isso? E aí lá na frente dá tudo errado, não acontece do jeito que a gente queria, a gente não obedece, muitos entram para as drogas, muitos vão em busca de mulheres que não valorizam, muitos fazem tantas coisas, né? A gente faz as nossas escolhas muitas das vezes de forma tão errada e aí não dá certo. E aí a gente tem que voltar, né? Mas esse voltar tem aí um quê de humildade, né? Ele se arrependeu, ele se humilhou, ele quis reconhecer, ele reconheceu que ele sozinho não era nada, que ele precisava voltar e que ele não precisava mais passar por aquela situação. Assim somos nós, né? Somos nós com Deus. Deus age assim conosco. Esse pai representa Deus. Deus é esse Deus amoroso que não nos julga, que não nos condena, que não joga na nossa cara, como o irmão jogou, né? Deus é para todos, todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que querem voltar. Quantos de nós não estamos na igreja e a gente fala: não, a igreja tá chata, é muito repetida, eu oro aqui em casa mesmo, porque todo domingo é a mesma coisa, ou toda sexta-feira é a mesma coisa, ou todo sábado é a mesma coisa. Eu já sei de cor e salteado aquelas melodias, aquelas coisas, e a gente sai, né, e vai viver a nossa própria vida. E aí a gente depara-se com o mundo. E o que o mundo nos oferece? Aparentemente, parece que o mundo nos oferece alegrias, coisas boas, tal, mas a nossa alegria verdadeira vem de Deus. A nossa alegria verdadeira vem do Senhor. Quando a gente está na casa do Pai, quando a gente busca a presença do Pai, quando a gente reconhece que nada somos, a nossa alegria maravilhosa vem dele, né? Independente da situação que a gente esteja vivendo, a nossa alegria vem do Senhor. Então é interessante né, que a gente possa reconhecer que Deus é um Deus amoroso, é um Deus que nos recebe, que nos acolhe incondicionalmente em qualquer época de nossas vidas. A gente pode fazer o que for, sair, desobedecer. É como na maioria das vezes as nossas mães também fazem isso com a gente, né? As nossas mães são tão amorosas, são tão carinhosas, que quantas e quantas vezes a gente não blasfema, xinga, desobedece e ela nos acolhe de volta. Ela fala: filho, eu te amo, filho, eu sei que você está passando por uma fase difícil, filho, pode voltar que aqui tem, né, a comidinha para você, o seu lugar está sempre aqui. Deus é da mesma forma, né? Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. É um Pai maravilhoso que em todo o tempo nos recebe, nos acolhe, derrama, né, o seu bálsamo sobre nós. É um Deus justo, é um Deus que não deixa nada faltar para a gente. Mas a gente precisa reconhecer que existe esse Pai Todo-Poderoso, que existe esse Deus que em todo tempo está sempre pronto para nos amar, para nos receber, né? E independente dos nossos irmãos acharem o que eles quiserem achar, Deus é o mesmo para nós e para nossos irmãos também. Deus age da mesma forma com todos nós, porque Ele é o Pai Todo-Poderoso, Ele é o Pai amoroso, Ele é o Pai que perdoa todas as situações
daqueles que se arrependem, daqueles que reconhecem que não consegue andar sozinho e que pode ir, né, fazer o que bem quiser, mas todas as vezes que você se arrepender e quiser voltar, na casa do Pai há um lugar para você. Na casa do Pai há um lugar de perdão, há um lugar de abraço, há um lugar de aconchego. O melhor lugar do mundo para se estar é na presença de Deus, é na casa do Pai. Então que você possa receber e refletir, né, sobre essa parábola do filho pródigo e tantas outras parábolas que Jesus nos ensinou. Depois eu vou trazer outras parábolas aqui para você, mas essa do filho pródigo, ela é para ser pensada e repensada muitas vezes, porque nós somos esse filho pródigo e Deus, esse pai é Deus que nos acolhe, que nos recebe em todo tempo. Amém? Que você possa se permitir voltar quantas vezes você precisar, mas se possível não saia da presença de Deus, né? Não é bom sair, não é bom sair para lugar nenhum, porque o melhor lugar para se estar é na casa de Deus. Beijos. Leia a Bíblia, que é importante, tem muitas histórias lindas que nos fortalecem, que nos ajudam a seguir em paz, né? E buscar dias melhores, galgar coisas melhores para nós até a volta de Cristo. Amém? Beijo.